encontro com o ser misterioso na floresta de Pará. Desde pequeno, minha vida sempre teve cheiro de mato e gosto de fumaça de fogueira. Cresci no interior do Pará, num vilarejo onde as estradas de terra eram riscadas por pegadas de onça e onde o som dos pássaros era o único despertador que a gente conhecia. Era um mundo onde o tempo corria devagar, mas a natureza não perdoava a distração. Meu pai foi caçador, meu avô também. Era como se o instinto de sobreviver no mato já corresse nas veias da gente antes mesmo do primeiro choro. Lembro da primeira vez que entrei sozinho na mata. Tinha uns 12 anos. Meu pai me deu um facão e disse: "Vai aprender a escutar o silêncio." Achei estranho na hora. Como se escuta o silêncio? Mas ali, perdido entre árvores grossas e sombras que pareciam respirar, entendi. O silêncio na floresta fala. Ele te avisa quando algo não está certo. Ele te acolhe, mas também te ameaça. Aprendi isso do jeito certo e do errado também. Com o tempo, tornei-me conhecido como um dos melhores caçadores da região. Não por orgulho, mas por necessidade. A gente não caçava por esporte. Caçava para comer, para vender carne, para trocar por sal, farinha, sabão. Era uma vida dura, mas era minha. Eu conhecia cada canto da floresta como conheço as linhas da minha palma. Sabia onde o tatu cava buraco, onde o veado se esconde, onde a onça marca território. Mas mesmo com toda essa experiência, teve uma noite, uma única noite, em que tudo isso pareceu inútil. Sempre fui respeitado por saber me virar, mesmo nos cantos mais isolados. Dormir no mato, sozinho, não me causava medo. Pelo contrário, era ali que eu me sentia em casa. O som das cigarras, o farfalhar das folhas com o vento, os uivos distantes, tudo isso para mim era calmaria. Eu podia passar dias sem ver um rosto humano, e isso não me incomodava. A floresta era minha companhia. Só que ela também guarda segredos que a gente só descobre quando está vulnerável. Naquela época, eu já estava com uns 30 e poucos anos, calejado, acostumado a passar noites inteiras deitado numa rede, só com a espingarda ao lado e o ouvido atento. Já tinha ouvido muitas histórias, de bicho que fala, de vulto que corre entre as árvores, de assombração que chama pelo nome no meio da noite. Mas sempre encarei como conversa de beira de fogueira, coisa que o povo inventa para assustar os mais novos. Até que um dia, durante uma estação seca, resolvi explorar um ponto novo da mata. Um lugar que poucos se arriscavam a ir. Diziam que ali os bichos sumiam, que a caça não parava e que os sons eram diferentes. Curioso e confiante como eu era, encarei como desafio. Preparei minha mochila com o essencial: rede, lona, fósforo, água, farinha, charque e, claro, minha espingarda velha de guerra. Cheguei no local após um dia inteiro de caminhada. Era um trecho da floresta mais densa, onde a luz do sol mal tocava o chão. A vegetação era espessa, úmida, e o ar carregava um cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva há dias. Montei meu acampamento perto de uma gameleira enorme, com raízes expostas como braços tentando sair da terra. Era o tipo de árvore que os mais antigos diziam ser morada de coisa ruim, mas, de novo, nunca fui de acreditar nessas coisas. Instalei uma ceva, uma armadilha com frutas e carne seca, para atrair alguma caça. Depois me acomodei. O céu estava limpo e o silêncio absoluto. Nem mesmo os grilos ousavam cantar naquela noite. Era como se tudo estivesse esperando. Mas eu, teimoso como sempre, ignorei. Deitei na rede, cobri o rosto com o chapéu e deixei que o silêncio me embalasse, como fazia tantas outras vezes. Mal sabia eu que aquela seria a última noite em que me sentiria verdadeiramente seguro naquele lugar. Não escolhi aquele lugar por acaso. Era um pedaço esquecido da floresta, afastado das trilhas de costume, e justamente por isso, promissor. Em tempos de escassez, os caçadores precisam
ir além das rotas comuns. Me disseram que ninguém caçava ali há anos. Alguns alegavam que os bichos haviam sumido, outros diziam que a floresta ali era calada demais. Mas para mim, isso era apenas um sinal de pouca movimentação humana e talvez mais chances de caça. A caminhada até lá foi puxada. Cruzar mata fechada exige mais do que força nas pernas. Você precisa ter olho treinado para não se perder, ouvir o que o mato diz, sentir o cheiro das trilhas. Mas à medida que eu me aprofundava, algo começou a me incomodar. Primeiro foram os sinais óbvios: trilhas sem pegadas, árvores sem marcas de animais, ausência de fezes ou galhos quebrados. Era como se nada ali vivesse. Nem mesmo insetos se ouvia zunindo. Mesmo assim, continuei. Por fora, mantinha a calma. Por dentro, algo começava a arranhar minha intuição. A vegetação era diferente, mais escura, como se a copa das árvores formasse um teto impenetrável. A umidade era constante, o chão encharcado em alguns pontos mesmo sem chuva recente. Quando cheguei à clareira onde decidi montar acampamento, tive a estranha sensação de que aquele lugar me observava. Sei que parece loucura, mas era como se a própria floresta tivesse olhos. A clareira era circular, com pedras grandes cobertas de musgo e árvores tão antigas que suas raízes se entrelaçavam no chão como serpentes. Havia uma árvore em especial, no centro da clareira, que me chamou a atenção. Não era a maior, mas tinha o tronco retorcido, como se tivesse crescido, se contorcendo de dor. Suas folhas eram poucas, escuras, e uma coruja empoleirada nela não tirava os olhos de mim. Ela não se moveu, não piscou. Ficou ali, me encarando o tempo todo. Parei e pensei em voltar. Não por medo, mas por precaução. Algo me dizia que aquele lugar não era como os outros, mas a teimosia falou mais alto. Afinal, estava cansado e a noite se aproximava. Montei o acampamento, pendurei minha rede entre duas árvores e comecei a preparar a ceva. Usei frutas fermentadas, pedaços de carne seca e um pouco de sangue de caça antiga. A combinação era perfeita para atrair veados, porcos do mato, até mesmo onças, se tivesse sorte. Mas o que me intrigava era o silêncio. Nenhum estalo, nenhum canto, nem o farfalhar do vento entre as folhas. Depois de tudo pronto, me sentei à beira da fogueira e fiquei observando as chamas. A coruja ainda estava lá, não se mexia. E de repente ouvi um som que me arrepiou, um estalo seco como galho quebrando. Levantei, espingarda em punho, mas nada apareceu. Só que aquilo não foi som de bicho, foi de algo pesado, algo grande. Respirei fundo e voltei a me sentar, tentando convencer a mim mesmo que podia ser um veado grande, um caititu. Mais tarde, antes de me deitar, andei em volta do acampamento. Nenhum sinal de bicho na ceva, nenhuma marca nova no chão, nada. E foi aí que comecei a perceber algo estranho: os cheiros. Todo caçador conhece o cheiro da floresta. Terra, folhas, umidade, às vezes fezes ou urina de animal. Mas ali havia um cheiro de coisa velha, mofada, como carne apodrecida misturada com algo químico. Não fazia sentido. A carne da ceva ainda estava fresca, mas o cheiro estava lá, pairando no ar, sem fonte aparente. Voltei para a rede com a sensação de estar sendo observado. Olhei para cima e vi a silhueta da coruja ainda imóvel. Já não era apenas desconforto, era uma inquietação que crescia. Uma impressão estranha de que eu havia entrado em território proibido. Não por homens, mas por algo que a própria floresta reconhecia e temia. O tempo passou devagar. O calor úmido fazia o suor escorrer mesmo com o corpo parado. E mesmo assim, não se ouvia nenhum mosquito. Aquilo não era normal. E pela primeira vez em muitos anos, senti dificuldade em fechar os olhos. Meu corpo queria descansar, mas minha mente me obrigava a ficar alerta. Era como se um alarme antigo estivesse disparando lá no fundo da minha cabeça, me dizendo que eu não deveria estar ali.
Só que já era tarde demais para recuar. A noite caiu com uma rapidez que me surpreendeu. O céu, antes avermelhado pelo pôr do sol, foi engolido por uma escuridão densa, quase líquida. Era como se uma cortina tivesse sido puxada de repente. Acendi a fogueira novamente, não tanto pelo calor, mas pela luz. Algo naquela escuridão parecia viva, faminta. A chama tremeluzia de um jeito estranho, como se hesitasse em permanecer acesa. Era diferente das outras noites no mato. Ali, o fogo não era só um conforto, era uma proteção. A floresta inteira parecia ter prendido a respiração. Até o vento sumiu. Não havia o menor som. Nem mesmo o estalo da lenha queimando parecia ter coragem de se manifestar. Era o tipo de silêncio que não é apenas ausência de ruído, é presença de algo invisível, um tipo de opressão que pesa nos ombros. Sentado ali, sozinho, com a espingarda ao lado e os olhos varrendo a escuridão, comecei a entender o que os antigos queriam dizer quando falavam que a mata fecha. Em algum momento deitei na rede, mas não dormi. Fiquei ali de olhos abertos ouvindo o nada que naquela noite parecia mais barulhento do que qualquer tempestade. De tempos em tempos, eu me levantava e caminhava até a ceva, só para verificar. Mas tudo permanecia intacto, nem um arranhão nas frutas, nem um passo nas folhas secas. O cheiro estranho continuava, mais forte agora. Aquilo me embrulhava o estômago. Era o cheiro de algo que não devia estar ali, algo que não era natural. Lá pelas 2 da manhã, algo mudou. Não foi um som, foi uma ausência súbita, como se o próprio ar tivesse parado. A fogueira que antes lutava contra a umidade se apagou de uma vez, sem vento, sem aviso. Pulei da rede, peguei a lanterna e, ao apontá-la para o mato à frente, senti minha mão tremer. A luz parecia mais fraca do que o normal. A vegetação estava ali, mas ao mesmo tempo não. As sombras dançavam de um jeito anormal, como se algo estivesse entre a lanterna e as folhas, mas não se deixasse ver. Foi então que ouvi. Não, um som alto, mas algo sutil. Um roçar suave, como unhas em tronco de árvore, um som que vinha de cima. Olhei para as copas e, por um instante, juro que vi movimento entre os galhos. Algo grande, branco, mas desapareceu rápido demais. Tentei acalmar a respiração. Dizia a mim mesmo que podia ser um bicho noturno, talvez um bicho preguiça, uma ave grande. Mas meu instinto dizia outra. Coisa! Dizia para correr, dizia para sair dali. Só que correr para onde? Eu estava a mais de 8 horas de caminhada de qualquer sinal de civilização. E se havia uma coisa que aprendi, é que fugir na floresta à noite é pedir para morrer. Ou se perder para sempre. Então voltei à rede, sentei com a espingarda no colo e fiquei ali, esperando que o tempo passasse. Mas naquela noite, o tempo parecia parado. Os minutos se estendiam como se cada um durasse 1 hora. E então, do nada, um som seco rasgou o silêncio. Um passo, um único passo, mais firme, pesado e perto, tão perto que o chão chegou a vibrar levemente. A lanterna tremia na minha mão e a luz oscilava, tornando impossível enxergar com nitidez. Mas havia algo ali. Não dava mais para negar. Algo grande que respirava fundo, como se o ar fosse denso demais até para ele. Foi nesse instante que compreendi de verdade que eu não estava sozinho. Fiquei imóvel, o corpo travado como se cada músculo entendesse que um movimento em falso poderia ser fatal. O passo que ouvi não se repetiu imediatamente, mas o que veio depois foi pior. Uma respiração grave, profunda, arrastada, parecia vir de um pulmão monstruoso. Era diferente do som de qualquer animal que eu conhecesse. Tinha algo humano, mas distorcido, como se algo tentasse imitar uma respiração humana e errasse o ritmo. Lentamente, me levantei da rede. A lanterna tremia mais do que eu gostaria de admitir. Iluminei em volta cada canto, cada árvore. Nada,
mas eu podia sentir. Aquela coisa estava próxima, e não estava apenas ali, estava olhando. A floresta parecia viva, ou talvez apenas cúmplice daquele ser. As sombras se tornaram armadilhas visuais, formas distorcidas que me faziam questionar o que era árvore e o que não era. Foi então que os passos recomeçaram, um de cada vez, deliberados, lentos, como se a criatura quisesse que eu soubesse que ela se aproximava e que eu não podia fazer nada. Meu coração batia com tanta força que parecia ecoar pela mata. Meus olhos escaneavam tudo, mas o som não revelava direção. Era como se ela estivesse em todos os lados ao mesmo tempo, até que, de repente, minha lanterna apagou. Não foi falta de bateria. Eu havia testado antes de sair. Foi como se a própria luz tivesse medo de brilhar ali. Fiquei no breu absoluto. Tentei reacender. Nada. O suor descia pelo rosto e a arma pesava nos braços. O ar estava mais denso, mais quente. E o cheiro, aquele cheiro azedo, podre, ficou insuportável. Uma mistura de carne velha, pelo molhado e enxofre. Era como se o inferno tivesse aberto uma fresta ali, bem ao meu lado. Então veio o som que me paralisou, um rosnado, longo, feroz e ainda assim contido, como se fosse um aviso. Não era um animal comum. Nenhuma onça, jaguatirica ou cachorro do mato faria um som assim. Era algo mais profundo, mais inteligente. A poucos metros de mim, algo brilhou. 2 olhos. Refletiram a pouca luz que restava do céu encoberto. Olhos grandes, ovais, de um branco quase prateado. Eles estavam fixos em mim. E foi nesse instante que percebi. Eles estavam no alto. A criatura era grande, muito grande. Pelo menos uns 2 metros de altura. Silhueta disforme, pelos brancos como neve. Mas havia algo estranho. Aquilo parecia felino, mas se movia como bicho que não devia existir. Parei de respirar. Não por escolha, mas porque o medo tirou meu ar. A criatura deu mais 2 passos. Saiu parcialmente da sombra. Era coberta de pelos longos, brancos. O rosto lembrava o de um tigre, mas havia algo de humano ali, como se fosse uma fusão grotesca de predador e pesadelo. As patas dianteiras eram musculosas, com garras que riscaram o chão. O queixo pingava saliva, e ela sorriu, não como um bicho, como alguém. Foi um sorriso torcido, consciente. E então, para meu horror, ela se ergueu. Sim, ela ficou de pé. O barulho que os ossos fizeram ao se reconfigurar foi como madeira quebrando. As patas dianteiras se tornaram braços longos. O corpo ainda coberto de pelos, mas agora com postura quase humana. Aquilo não era um bicho, era algo entre 2 mundos. Uma aberração que andava sobre as 2 pernas, mas que carregava a selvageria de uma fera ancestral. Dei um passo para trás e tropecei em um galho. A arma escorregou da minha mão por um segundo. A criatura não se moveu. Apenas me olhava, inclinando a cabeça como se estivesse curiosa, como um predador que se diverte com a presa antes do ataque. Levantei a arma devagar, mirei, mas minhas mãos tremiam tanto que o cano oscilava. Eu sabia que não tinha chance. Se aquela coisa resolvesse vir, eu só teria um disparo. Ela deu mais um passo. Foi aí que tomei a decisão de subir na árvore mais próxima. Escalei como pude, buscando refúgio entre os galhos altos, rezando para que aquilo não tivesse interesse em me seguir. Me escondi entre as folhas, quase sem respirar, espingarda em mãos. Mas então, ela veio. A criatura parou ao pé da árvore. Olhou para cima. Nossos olhos se cruzaram de novo. E aí, como numa cena saída de um delírio, ela riu. Um som gutural, grave, mas com entonação de escárnio. Como se dissesse, "Você acha que está seguro aí?" E então, ela começou a subir, não com as mãos, mas de cabeça para baixo, como um morcego gigante, os pés se apoiando nos troncos com uma facilidade sobrenatural.
Aquilo desafia tudo que conheço sobre o mundo. A criatura subia, lentamente rindo, garras se fixando na casca da árvore, olhos nunca desviando dos meus. E eu sabia, ou eu atirava, ou morria ali mesmo. A criatura subia a árvore como se desafiasse as leis da física. Aquilo não era natural. O corpo enorme, coberto por pelos brancos e grossos, parecia flutuar contra a gravidade. Ela se movia como se não tivesse peso. As garras cravavam na madeira sem esforço. Os olhos brilhavam com um fogo frio. E o sorriso, aquele maldito sorriso, continuava, escancarado, debochado, humano demais para ser apenas de um animal. Eu estava paralisado, o dedo no gatilho, mas o medo me congelava. Já tinha enfrentado onças, cobras, javalis, já tinha me perdido por dias em matas fechadas. Mas nunca senti o que senti ali. Aquilo era mais que medo. Era pavor ancestral, o tipo de terror que nossos antepassados sentiam quando algo os caçava na escuridão. Era como se meu corpo inteiro gritasse que eu estava diante de algo que não pertencia a este mundo. A criatura parou a poucos metros de mim, ainda pendurada de cabeça para baixo, com a cabeça virada como se os ossos do pescoço fossem de borracha. Me observava, inclinando levemente a cabeça como se estivesse avaliando, e então murmurou algo. Sim, falou. Não eram palavras claras. Era um som rouco, abafado, mas havia entonação, ritmo, como uma linguagem esquecida, uma língua que não era feita para a boca de criaturas comuns. Era como se ela falasse com a floresta e a floresta ouvisse. Cada sussurro parecia fazer as folhas vibrarem. A árvore tremia sob o peso dela, ou talvez pelo medo. Respirei fundo. O suor escorria pelos meus olhos. O fedor da criatura era insuportável. Uma mistura de sangue seco, mofo e um cheiro ácido que queimava o nariz. Meus instintos berravam para fugir, mas minhas pernas continuavam presas. Então ela se aproximou mais. Um braço se esticou devagar, quase com delicadeza, como quem estende a mão para alguém querido. Mas aquela garra negra, longa, gotejava um líquido espesso. Cada gota que caía na madeira fumegava. Era veneno? Sangue? Não sei. Mas era errado. Foi nesse instante que eu puxei o gatilho. O disparo explodiu no ar com força, ecoando pela mata silenciosa. A luz do tiro iluminou por um segundo o rosto da criatura. E o que vi naquele instante me marcou para sempre. Seus olhos mudaram de cor. Passaram de branco para um vermelho intenso, flamejante. O sorriso sumiu. E no lugar dele surgiu algo pior. Ódio, fúria. Ela gritou. Não, ela rugiu. O som que saiu da garganta daquele ser não era apenas alto. Era ensurdecedor. Vibrou dentro do meu peito, como se quisesse me rasgar por dentro. As folhas se agitaram, os galhos tremeram e ela saltou. Sim, saltou direto em mim. Me agarrou com força e por um segundo tudo girou. Caímos da árvore, rolamos no chão da mata, eu tentando me livrar, ela me prendendo com os braços que pareciam feitos de ferro. Senti as garras rasgando minha camisa, arranhando minha pele, o bafo quente dela contra meu rosto, a saliva escorrendo na minha testa. Lutei. Dei coronhadas, empurrei, gritei, e no meio da luta tive certeza de uma coisa. Aquela criatura estava brincando comigo. Não queria me matar de imediato, queria me ver quebrar, queria me ver suplicar. Por um instante consegui me arrastar até a arma. Outro disparo. Dessa vez não sei se acertei, mas ela recuou. Emitiu um som rouco, mais contido, como se estivesse satisfeita. E então desapareceu na escuridão. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio. Era o pós-guerra. As folhas tombadas, o sangue no chão, a respiração ofegante, a lanterna acesa no chão, piscando fraca, e eu, sozinho, no meio da mata, com a certeza de que havia
tocado algo que jamais deveria ter sido encontrado. E pior, algo que ainda estava lá, observando, esperando, rindo. Eu mal conseguia ficar de pé. As pernas tremiam, os braços doíam e a respiração vinha em rajadas, como se o ar tivesse virado ferro. Mesmo assim, mantive a espingarda firme nas mãos. A criatura havia sumido entre as árvores, mas eu sabia. Ela não tinha ido embora. Aquilo estava me testando, brincando comigo como um gato faz com o rato antes de dar o bote final. A clareira agora estava mais escura que nunca. A lua, antes encoberta por nuvens, parecia ter desaparecido do céu. A fogueira estava morta. A lanterna, jogada no chão, piscava em intervalos irregulares, como um coração à beira da morte. Cada lampejo revelava breves pedaços da cena, árvores retorcidas, folhas pisoteadas e pegadas grandes, fundas, impossíveis de serem de qualquer animal conhecido. Eram como de felino, mas com dedos longos demais, garras muito finas e uma simetria quase humana, e elas me cercavam. Sim, estavam ao meu redor, como se a criatura tivesse dançado em volta de mim enquanto eu lutava para sobreviver. E foi então que senti, não ouvi, senti, o olhar. Era como uma pressão invisível no centro da minha testa, um peso que não podia ser explicado. Me virei devagar como quem sabe que vai encarar o próprio fim. E lá estava ela, não mais escondida, não mais brincando. Ela estava de frente para mim, erguida sobre as duas patas, olhos fixos nos meus, a poucos metros de distância. Agora, sob a luz fraca da lanterna moribunda, eu pude vê-la por inteiro. E o que vi foi pior do que qualquer coisa que minha mente poderia ter imaginado. A pele por baixo dos pelos brancos era pálida, quase translúcida, como a de alguém que nunca viu luz. Os braços eram longos demais, desproporcionais, e terminavam em mãos com dedos curvos, cada um com garras negras. As pernas eram musculosas, como as de um predador, mas os pés tinham uma estrutura que desafiava qualquer lógica. Mais pareciam cascos quebrados do que patas, mas o pior estava no rosto. Era como um tigre deformado, misturado com algo ancestral. Os olhos, grandes demais, pareciam lanternas de um branco incandescente. E havia inteligência ali, frieza, consciência. Não era um bicho agindo por instinto, era um ser que sabia o que fazia, que me via como algo inferior, como uma presa que ousou desrespeitar seu domínio. Ela deu um passo à frente. Eu não conseguia me mexer. Não por escolha. O olhar dela me paralisava. Era como se me puxasse para dentro, como se cavasse memórias, segredos, medos antigos. Me senti nu, exposto, observado por dentro. E então ela falou de novo. Dessa vez eu ouvi com clareza 3 palavras. Você me viu. A voz era grave, como se viesse de dentro de um túnel. Raspada, arrastada e, ao mesmo tempo, sádica. Aquelas palavras martelaram na minha mente como um decreto. E eu entendi. Aquilo não era só uma ameaça. Era uma sentença. Quem vê não esquece. Quem vê carrega. E então ela se moveu. Devagar, sem pressa. Foi chegando mais perto e eu apenas assistia. Sabia que qualquer tentativa de fugir seria inútil. A arma nas minhas mãos já não parecia útil. Era como um brinquedo diante de um Deus cruel e primitivo. Ela parou a centímetros de mim. Me encarou mais uma vez. E nesse momento senti algo ainda mais aterrador. Pena. Ela sentia pena de mim, como se soubesse que eu jamais seria o mesmo, que minha mente já estava quebrada, que minha alma estava marcada. Ela levantou uma garra. Tocou meu peito, levemente, como uma assinatura final, e então sumiu. Não correu, não pulou, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali, como se tivesse dissolvido na escuridão, deixando apenas o cheiro podre, o chão pisoteado e um homem despedaçado por dentro.
A clareira ficou em silêncio absoluto após o desaparecimento da criatura, mas dentro de mim o caos rugia. O coração parecia querer sair pelo peito e o corpo inteiro tremia como se tivesse sido tomado por febre. A marca deixada pela garra dela no meu peito queimava, como brasa acesa. E eu sabia, aquilo não era o fim. Era o início de algo muito pior. Tentei recuar devagar, mas os joelhos falhavam. Cada passo parecia arrastar toneladas. A arma nas mãos tremia como folha ao vento. Eu girava em círculos, tentando manter todos os ângulos cobertos, mas a escuridão era uma inimiga que sorria. Sabia que eu estava vulnerável. E foi nessa brecha de desespero que ela atacou. Um estrondo quebrou o ar, como um trovão seco. A criatura saltou da escuridão com uma velocidade impossível. Um borrão branco, uma massa de músculos e pelos que me atingiu com força absurda. Caí no chão com o impacto, o ar sumiu dos meus pulmões. Ela caiu por cima de mim, as garras pressionando meu peito, o peso esmagador me prendendo como se eu fosse um pedaço de papel. Lutei. Usei a coronha da arma para acertar o focinho dela. Um estalo seco. Ela recuou um pouco, soltando um urro estridente. Era um som que feria o ouvido, que fazia a alma estremecer. Aproveitei a brecha e disparei. Um tiro direto no abdômen. A explosão iluminou a clareira por um segundo e eu vi o sangue negro jorrar, espesso como tinta. Mas ela não caiu. Ela gritou. E o grito foi diferente dessa vez. Era dor, raiva e uma espécie de prazer doentio, como se ela estivesse sentindo tudo ao mesmo tempo. Reagiu com uma força brutal, me arrastando pelo chão como se eu fosse uma presa já vencida. Meus braços bateram em pedras, galhos me cortaram a pele e o mundo girava ao meu redor. Consegui me soltar por um milagre. Rolei para o lado e me apoiei numa árvore arfando. A criatura veio de novo, e dessa vez eu usei o próprio tronco como escudo. Ela bateu com tudo, derrubando galhos, rasgando cascas com as garras. Um dos golpes acertou meu ombro e senti a pele abrir. A dor era aguda, quente, mas eu não podia parar. Me afastei, cambaleando, procurando a lanterna. O pouco de luz que ainda piscava era a única esperança de manter os olhos dela à distância. Dizem que luz espanta o mal, mas aquilo parecia se alimentar da escuridão, mas também odiava ser visto. Quando a lanterna brilhou de novo, mesmo que fraca, a criatura hesitou. E foi o tempo que eu precisava. Corri, sem direção, sem plano, apenas corri. A floresta era um labirinto negro, os galhos rasgavam meu rosto, as raízes quase me derrubavam a cada passo. Mas o som atrás de mim não cessava. Ela me perseguia, corria como um predador silencioso, só se fazendo ouvir quando queria me lembrar que ainda estava ali. Um estalo à esquerda, uma respiração atrás. Ela brincava, me caçava com prazer. Cheguei a uma parte mais aberta, onde a luz da lua finalmente atravessava as copas. Caí de joelhos. Não tinha mais forças. E foi aí que ela apareceu de novo. Saindo de trás de uma árvore, lentamente, sem pressa. Ferida, sim, mas ainda dominante. Os olhos brilhavam como brasas e o sangue escorria de um ferimento no abdômen. Ela avançou com as garras em riste. Então, algo aconteceu. Longe, ao fundo da floresta, um galo cantou. Sim, um galo. Aquele canto simples, comum, mas que naquela hora soou como um trovão divino. A criatura parou. O corpo inteiro dela enrijeceu. O olhar mudou. A raiva virou confusão. O peito arfava, como se aquilo a tivesse atingido de algum jeito. Ela recuou um passo, depois outro, rosnou, mas parecia enfraquecida, como se aquele som significasse algo que a gente, humano, não entende. Aproveitei, mirei mais uma vez, acertei um disparo direto no ombro. A criatura urrou e dessa vez caiu de lado. Por segundos eternos, ela se contorceu no chão. Depois,
Ergueu os olhos para mim, e o que vi ali não foi ódio, foi tristeza. Como se me dissesse: você venceu, mas ainda não acabou. E então sumiu. Desapareceu entre as sombras da floresta, deixando um rastro de sangue, destruição e uma alma marcada para sempre. O canto do galo ecoou mais uma vez, e de novo, e mais uma, como se vários galos em vilas distantes estivessem avisando à floresta que o dia estava prestes a nascer. E com isso, ela se foi. Não sei como explicar. A criatura não correu, não voou, não desapareceu num clarão. Ela apenas sumiu, dissolvendo-se nas sombras como um pesadelo que se esconde nos primeiros raios do sol. Fiquei ali, ajoelhado, no chão frio, sentindo o corpo latejar. O ombro rasgado, a costela doendo, a roupa rasgada e encharcada de suor, sangue e medo. Quando finalmente olhei em volta, percebi que a clareira estava diferente. O cheiro podre havia sumido. A floresta respirava novamente. Os sons comuns começaram a voltar. Um grilo aqui, uma ave acolá. Como se o mundo tivesse apertado o botão de continuar, depois de horas congelado no terror. Fiquei imóvel por um tempo, tentando entender o que havia acontecido. Era como se tudo tivesse sido um delírio. Mas as marcas no corpo, o sangue, seco nas mãos e os destroços do acampamento eram prova demais. Nada naquilo foi sonho. E o mais estranho, eu sobrevivi. Com o nascer do sol, iniciei o caminho de volta. Cada passo era um esforço. O corpo doía, como se eu tivesse enfrentado um incêndio e escapado por pouco. Mas o que mais pesava não era a dor física. Era o que estava dentro. Uma sensação constante de estar sendo observado, mesmo sob a luz do dia. Como se parte da floresta tivesse me marcado. Ou pior, como se ela tivesse deixado algo em mim. Demorei 2 dias para chegar ao vilarejo mais próximo. Quando entrei na casa de um amigo, ninguém reconheceu quem eu era de imediato. Meu rosto estava pálido, olhos fundos, andar trêmulo. Me colocaram deitado, cuidaram dos ferimentos, e quando tentei contar o que aconteceu, ninguém acreditou, claro que não. Quem acreditaria? Um bicho branco, gigante, com olhos que atravessam a alma, que fala, que ri, que caminha como gente. Nem eu se me contassem. Mas eu vi, eu lutei e eu sobrevivi. Desde aquele dia, nunca mais voltei para aquela floresta. Nunca mais toquei numa espingarda. Vendi tudo e fui viver em outra cidade, mais afastado do mato. Às vezes, acordo de madrugada com o som do galo. E mesmo sabendo que é só um animal cantando, minha pele arrepia. Porque agora eu sei o que aquele canto significa. É o som da salvação. É o fim do reino da escuridão. Mas o que mais me assusta é saber que aquela criatura não morreu. Ela recuou. Talvez para se curar, talvez para esperar. E a pior parte, aquela marca que ela deixou no meu peito nunca sumiu. É uma cicatriz escura, fina, em forma de meia-lua. E às vezes, nas noites sem lua, ela arde. Como um lembrete, como um chamado. E eu sei. Mais cedo ou mais tarde, ela volta. O mistério do lobisomem em Mato Grosso. Tem coisas que a gente sente, mas não sabe explicar. É como se o corpo percebesse antes da mente, como se o ar ficasse diferente, mais pesado, mais denso. Eu tinha só 13 anos quando isso aconteceu, mas até hoje, aos 17, ainda carrego comigo aquele arrepio que começou nas costas e nunca mais me deixou. A festa era de uma amiga da minha mãe, um aniversário. Simples, mas animado, numa chácara afastada da cidade, lá no interior do Mato Grosso. Aqueles lugares onde o verde parece não ter fim e o silêncio é quebrado só pelos grilos, cigarras e, de vez em quando, algum canto estranho que você não sabe se é de um bicho ou outra coisa. Eu não conhecia quase ninguém ali. Fui arrastada, como muitas vezes, por minha mãe. Era uma dessas festas de adulto,
cheias de conversas sobre gente que eu não conhecia, enquanto as crianças corriam descalças no chão de terra batida, se lambuzando de refrigerante e bolo. Foi logo depois de chegar que comecei a sentir. A mata atrás do salão era fechada, espessa, com árvores altas que pareciam esconder alguma coisa. Não era bonita, era inquietante. E mesmo assim, por algum motivo que eu não conseguia entender, meus olhos sempre voltavam para lá. Era como se algo me chamasse de dentro das sombras, um chamado mudo, um sussurro sem som. Não era medo, pelo menos não ainda. Era mais como uma curiosidade que vinha junto com um certo desconforto, um pressentimento. Eu tentava ignorar, olhar para o lado, conversar com alguém, mexer no celular, mas meus olhos insistiam em buscar a escuridão entre as árvores. O salão de festas era simples, todo de madeira, com janelas abertas e luzes amareladas que piscavam de vez em quando. Dava para ouvir os grilos e o vento lá fora. E lá no fundo, sempre a mata. Sempre aquele breu, aquela boca escura que parecia respirar. Lembro que de tempos em tempos eu sentia como se alguém me observasse. Eu virava o rosto devagar, tentando flagrar algum olhar, algum rosto escondido. Mas não tinha ninguém, só o escuro. Foi quando a avó da aniversariante me chamou para pegar uns salgadinhos na cozinha. Enquanto eu caminhava até lá, tive a nítida impressão de ver algo se mexendo entre as árvores. Uma silhueta, um vulto. Não sei, pode ter sido só um galho balançando com o vento ou um bicho qualquer. Mas, naquele momento, meu coração bateu mais forte. Aquela floresta, ela tinha algo errado. Não era só minha imaginação. Voltei para o salão, mas não conseguia me concentrar em nada. A música tocava, as pessoas riam, mas parecia que tudo estava longe, abafado. Eu estava hipnotizada por aquele chamado invisível. Mais tarde, quando o sol começou a cair, a sensação ficou ainda mais intensa. O céu ganhou tons de laranja, queimado, e as sombras da mata se esticaram, tomando o quintal da chácara como dedos longos e silenciosos. E então veio o primeiro sinal. Enquanto observava aquela escuridão viva, percebi um silêncio repentino. Era como se todos os sons da natureza tivessem sido engolidos de uma vez. Nada de grilos, nada de vento, nem mesmo o barulho da festa parecia real. O mundo ficou suspenso por um segundo que durou tempo demais. Foi nesse instante que percebi. Eu não era a única que olhava para a mata. Um dos cachorros da chácara estava parado na beirada da cerca, com os pelos do dorso completamente eriçados, os olhos fixos em algum ponto dentro do mato, e ele rosnava baixo, muito baixo. Aquela noite ainda nem tinha começado de verdade, mas algo lá no fundo do meu instinto, e eu juro, não estou exagerando, dizia que eu deveria ter ido embora naquele momento. Só que não fui. Fiquei ali, parada, olhando para o mesmo ponto que o cachorro encarava. A festa seguiu, como se nada estivesse errado. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. E tudo começou com aquele estranho chamado da floresta. O tempo parecia passar devagar naquela noite. O céu escurecia rápido, e com ele a festa foi mudando de tom. As crianças que antes corriam pelo quintal agora estavam recolhidas, algumas jogando cartas ou brigando por balões murchos. Os adultos se agrupavam em cadeiras de plástico, formando rodinhas onde a conversa parecia mais baixa, mais próxima. Era como se o escuro lá fora estivesse diminuindo a euforia de todo mundo. Foi nesse clima mais calmo que o avô da aniversariante apareceu. Um senhor magro, de pele marcada pelo sol e olhos pequenos, mas vivos. Ele se sentou em uma das cadeiras, de balanço na varanda do salão, com um copo de café na mão e um sorriso que não mostrava os dentes. Ele não falava muito, mas bastou alguém comentar sobre barulhos estranhos que ele tomou a palavra com um ar sério, como se aquilo o tivesse cutucado por dentro.
Já faz uns 3 meses que os animais andam sumindo aqui pelas redondezas. Começou ele olhando direto para a mata. Galo, porco, cachorro, tudo morto ou desaparecido. E o pior, sempre de noite e sempre perto da mata. As pessoas ao redor pararam para ouvir. Era aquele tipo de história que começa como fofoca, mas termina com todo mundo em silêncio, olhando por cima do ombro. O pessoal diz que é onça, continuou ele dando um gole no café. Mas eu conheço pegada de onça. Isso que estão vendo por aí não é onça, não. Foi aí que ele contou, e o jeito como ele falou, como olhou nos nossos olhos, não parecia piada. Tem quem diga que vira um bicho enorme com mais de 2 metros andando de pé, olhos amarelos, que brilham no escuro, dente afiado, passo pesado, um misto de cachorro e, sei lá, porco. Um negócio que não devia existir. Ele falou aquilo com uma tranquilidade assustadora, como quem sabe que está dizendo a verdade, mesmo que ninguém acredite. Mas é só boato, né? Alguém tentou rir, quebrando o gelo. O velho apenas sorriu de canto e respondeu: vai ver que é. Ou vai ver que é só o que dizem para não ficar com medo do que realmente é. As crianças pararam de brincar. Até os adultos ficaram sem jeito, olhando uns para os outros, tentando rir sem rir de verdade. Eu estava sentada perto da entrada do salão e podia jurar que por um momento o vento soprou mais frio. Um calafrio subiu pela minha espinha quando ele terminou com uma frase que grudou na minha memória desde então. Só sei que quando você sentir que está sendo observado, é melhor não olhar para trás, porque se olhar, ele olha de volta. O silêncio depois disso foi como um soco no estômago. Ninguém soube o que dizer. As luzes do salão continuavam piscando de vez em quando e o mato parecia mais escuro do que antes. Naquela hora, eu tentei me convencer de que era só uma história de velho. Uma daquelas que eles contam para assustar as crianças ou animar a roda de conversa. Mas dentro de mim, alguma coisa dizia que ele não estava inventando nada. O pior é que ele não parecia assustado, parecia conformado, como se já tivesse visto aquilo, como se soubesse que o bicho estava por perto e que não adiantava fugir. E foi a partir dali que o medo começou a tomar forma. A sensação de ser observada ficou mais forte, mais intensa, como se os olhos amarelos estivessem esperando o momento certo para aparecer. Eu devia ter ido embora. Devia ter pedido para minha mãe me levar para casa. Mas eu fiquei. Fiquei porque algo naquela história parecia incompleto, como se eu precisasse ouvir mais, ver mais. Mal sabia eu que, naquela noite, eu não só ouviria, como encararia o que nenhum de nós devia ter visto. Depois daquela história, o clima da festa nunca mais foi o mesmo. As pessoas tentaram retomar o papo, forçar umas risadas, mas todo mundo estava meio estranho. Eu notei que até a aniversariante, que antes não parava quieta, ficou mais perto dos adultos com o rosto meio sério, como se tivesse ouvido aquilo antes e não achasse graça nenhuma. O céu já estava completamente escuro quando eu percebi que minha mochila não estava comigo. Lembrei que tinha deixado dentro do salão, num canto perto da mesa de doces. Minha mãe estava distraída conversando e decidi ir sozinha buscar. O salão agora estava quase vazio por dentro. As luzes piscavam mais do que o normal e tinha um cheiro forte de mato entrando pelas janelas abertas. Andei devagar, meio cautelosa. O som da festa lá fora parecia distante. Cada passo que eu dava no assoalho de madeira fazia um rangido fino que me deixava mais tensa. Encontrei a mochila jogada no mesmo canto. Me abaixei para pegá-la e foi nesse exato momento que tudo mudou. Primeiro veio aquele silêncio. De novo. Um silêncio opressivo, quase ensurdecedor. Até a música que tocava lá fora pareceu sumir. Por um instante. E então veio o som, um uivo. Mas não era um uivo qualquer, era algo errado. Como se misturasse dor, raiva e um tipo de lamento selvagem.
Um som grave, profundo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não era de lobo, não era de cachorro, era diferente, mais monstruoso. Meus braços se arrepiaram na hora. O medo me travou, e eu fiquei agachada com a mochila na mão, sem conseguir me mexer. Eu tentava convencer minha cabeça de que era algum bicho comum, mas meu corpo sabia a verdade. Aquilo não era natural. Me levantei devagar, o coração batendo, descompassado. Olhei pela janela e vi que a mata estava imóvel. Nenhum vento, nenhuma folha se mexia. Só aquele breu denso, engolindo tudo ao redor. O uivo veio de novo, desta vez mais alto, e parecia mais perto. Saí correndo do salão sem nem olhar para trás, tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei do lado de fora, procurei desesperadamente alguém conhecido. Meus olhos encontraram 2 amigos que estavam brincando mais cedo, Pedro e Léo. Gritei pelos 2. Eles perceberam meu desespero na hora. Corri até eles e, sem pensar, falei: "Vocês ouviram isso?" Pedro arregalou os olhos e fez que sim com a cabeça. Léo tentou disfarçar com um sorriso torto, mas estava pálido. "Deve ser algum bicho, sei lá, um guaxinim, um porco do mato", ele disse, tentando parecer tranquilo, mas a voz saiu trêmula. "Porco do mato não uiva, Léo", rebati, sem pensar. A gente se olhou e, naquele momento, sem dizer nada, sabíamos que tinha algo errado. Algo muito errado. A festa ainda rolava, mas já não era animada. Algumas pessoas começaram a dizer que estavam indo embora. Outros cochichavam, olhando em direção à mata. Eu só queria entrar no carro e sumir dali. Mas minha mãe, como sempre, queria só mais um pouquinho. Pedro, Léo e eu ficamos juntos, meio afastados do salão, observando. O uivo não voltou, mas a tensão no ar era quase insuportável. O cachorro da chácara latia sem parar agora, preso perto do galinheiro, encarando o mato como se visse alguma coisa que nós não víamos. Foi então que escutamos outro som, não um uivo, um estalo, como de galho quebrando. Viramos juntos para o mesmo lado, a mata. Não havia nada ali, ainda, mas o barulho vinha dali. O estalo, depois outro, e mais outro, como se algo grande pisasse devagar, quebrando tudo que estivesse no caminho. Pedro segurou meu braço. Léo ficou parado, os olhos arregalados. E foi aí que eu soube. O que quer que tivesse soltado aquele uivo estava vindo na nossa direção. É estranho como, mesmo diante do medo mais puro, a gente se convence de que estar acompanhado muda tudo. Pedro, Léo e eu, 3 adolescentes assustados tentando parecer corajosos. A gente se olhava como se a presença um do outro bastasse para manter o terror afastado. Mas lá no fundo, todos sabíamos. Não era suficiente. Depois daquele segundo uivo e dos galhos quebrando na mata, decidimos não comentar com os adultos. A última coisa que queríamos era chamar atenção e virar motivo de piada, ou pior, sermos forçados a ir embora sozinhos para dentro do salão, que agora parecia um ímã de sombras. Ficamos perto da varanda, vigiando os arredores, especialmente o ponto onde ouvimos os estalos. Tentávamos conversar sobre outras coisas, fingir normalidade, mas ninguém conseguia manter uma frase inteira sem olhar por cima do ombro. Foi então que Léo disse o que ninguém queria ouvir. Eu acho que vi alguma coisa se movendo perto do galinheiro. Pedro e eu viramos na hora. A cerca do galinheiro estava mais distante, meio escondida pela vegetação rasteira. A lanterna de celular mal alcançava até lá, e a escuridão parecia engolir tudo que estava fora do feixe de luz. "Deve ter sido um porco solto", murmurei, mais para mim mesma do que para os 2. Mas a cara do Léo mostrava que ele não acreditava nem um pouco nessa ideia, nem eu. Resolvemos então fazer a pior escolha possível, ir até lá. Juntos, é claro, porque na nossa cabeça adolescente, 3 contra 1, seja lá o que fosse, era mais seguro.
O tipo de lógica que só funciona quando você ainda não entendeu o tamanho do perigo. Pegamos os celulares, ativamos as lanternas e caminhamos devagar. A cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados aumentava. Era como se algo estivesse nos cercando, mas sem se mostrar. Só esperando o momento certo. O mato ao redor da cerca estalava sob nossos pés. O chão estava úmido e o ar carregado. Quando chegamos perto do galinheiro, vimos as galinhas completamente agitadas, ciscando e pulando desesperadas dentro do cercado. O cachorro latia loucamente, puxando a corrente, querendo fugir dali. Isso não tá normal, sussurrou Pedro ofegante. De repente, um baque. Algo grande caiu na mata, à esquerda, não muito longe da gente. Parecia um tronco sendo arremessado, ou algo pulando de uma árvore. As lanternas tremiam em nossas mãos. Léo segurou o braço de Pedro e eu recuei um passo. Vamos voltar, falei. Agora. Viramos de volta para o salão e começamos a andar mais rápido. O barulho de passos atrás de nós começou quase no mesmo instante. Não eram passos humanos. Eram mais pesados e rápidos. A criatura estava atrás da gente. Pedro gritou: "Primeiro, corre!" E foi o que fizemos. Disparados pelo quintal, passando pelas mesas, pelas pessoas que agora nos olhavam assustadas. Ouvíamos o som dos passos se aproximando, como se o chão tremesse sob o peso daquilo. Um vulto passou entre duas árvores à nossa direita. Alto, muito alto e rápido. "Vocês viram isso?" Gritei, sem parar de correr. Pedro não respondeu. Léo tropeçou, quase caiu, mas se levantou com o impulso do desespero. Chegamos no salão sem olhar para trás, arrombando a porta como se o próprio diabo estivesse vindo logo atrás. As pessoas ficaram em choque com nossa entrada e minha mãe correu até mim, perguntando o que estava acontecendo. Tem alguma coisa lá fora, eu disse ofegante, quase chorando. Tem alguma coisa enorme lá fora. Alguns adultos saíram com lanternas para ver o que era, como se fosse só um susto. Mas nós sabíamos. Pedro, Léo e eu trocamos olhares. Sabíamos que não era invenção, que aquela criatura estava nos caçando e que, de alguma forma, ela sabia exatamente quem nós éramos. A coragem que tínhamos fingido até ali começou a se desfazer. Não éramos mais a tríade da coragem. Éramos só 3 adolescentes tentando sobreviver. E a noite estava só começando. O salão estava cheio de gente, mas mesmo ali, cercada por adultos, eu não me sentia segura. Meu corpo inteiro tremia. Os músculos doíam da corrida e o peito ardia como se eu tivesse inalado fumaça. Mas não era só o cansaço, era o medo, o tipo de medo que cola na alma. Minha mãe tentava me acalmar, mas não adiantava. Eu não conseguia explicar o que era aquilo, nem queria. Porque dizer em voz alta tornaria real demais, e talvez, só talvez, ainda fosse possível acreditar que tudo não passava de imaginação. Mas não era. Pedro e Léo estavam pálidos, mudos, sentados no canto do salão, como se tivessem sido drenados por dentro. A avó da aniversariante rezava baixinho, de olhos fechados, e foi nesse momento que percebi. Os adultos podiam fingir que estava tudo bem, mas a gente não era os únicos que sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer. Os adultos que saíram com lanterna voltaram logo. Um deles disse que não tinha nada lá fora, mas que os cães estavam agitados e havia pegadas perto do galinheiro. Pegadas grandes. "Deve ser javali", falou um. "Javali com pegada de mão", respondeu outro com um tom que me deu calafrios. A conversa cessou ali. Por um tempo, o clima ficou tenso, mas calmo. A música foi desligada, as luzes continuavam piscando, e a noite parecia mais escura do que nunca, uma escuridão densa, e quase sólida. Parecia que a própria mata tinha se fechado ao redor da chácara, prendendo a gente ali dentro. Eu estava sentada perto de uma das janelas, tentando não olhar para fora. Mas era inevitável.
Meus olhos voltavam sempre para o mesmo ponto, a linha onde o quintal terminava e o mato começava. E então eu vi. Foi rápido. 2 pontos amarelos, não, dourados, brilharam por entre os arbustos, como se fossem faróis baixos, mas pulsando, com vida própria. Eram olhos, olhos enormes, olhos que não piscavam. Fiquei paralisada. E mesmo sem querer, algo dentro de mim sabia, ele estava ali, observando. Chamei Pedro e Léo. Eles vieram até a janela, e os 3 vimos ao mesmo tempo. A coisa saiu da mata. A luz da varanda revelou apenas parte do corpo. Era imensa, com mais de 2 metros de altura. Andava em 2 pernas, mas o corpo era curvado, como se carregasse um peso descomunal nas costas. O pelo era grosso, escuro, manchado de terra e algo que parecia sangue, mas o pior era o rosto. Era como o de um cachorro deformado, com o focinho curto e largo, os dentes expostos numa mandíbula que parecia não fechar direito. Os olhos, aqueles olhos amarelos que queimavam, e as orelhas, curtas, retorcidas, mais parecidas com chifres quebrados do que qualquer coisa canina. E então ele fez um som. Não foi um uivo, foi algo entre um rosnado e um lamento, um som gutural, sufocado, como se o próprio ar tivesse dificuldade para passar por aquela garganta monstruosa. O salão mergulhou em pânico. Alguém gritou. Outro derrubou uma cadeira. As crianças começaram a chorar. Os adultos correram para fechar portas e janelas. Alguns tentavam ligar para a polícia, mas os celulares não tinham sinal. A criatura deu um passo, depois outro, e então correu. Mas não, para cima de nós. Ela correu ao redor da chácara, rápido como um raio, como se estivesse testando a cerca, como se estivesse brincando. A madeira da cerca estalava sob o peso dela. As galinhas gritavam. O cachorro ficou mudo. Só deu um latido, um único, antes de se calar. A criatura parou atrás do galinheiro, em um ponto escuro que não conseguíamos ver bem. Mas sabíamos que ainda estava lá. O ar ficou gelado. O vento sumiu. Até o tempo parecia suspenso. Ele está esperando, sussurrou Léo. Esperando o quê? Perguntei, com a voz embargada. Pedro olhou para mim com um terror que eu nunca mais vi nos olhos de ninguém. Um erro. E foi ali, naquele instante, que entendi. Aquilo não era só uma fera, não era um animal selvagem, era algo que pensava, que escolhia. E naquela noite, a escolha era a gente. O que veio depois foi um caos silencioso. Ninguém gritava mais, ninguém ria. O medo era espesso no ar, como fumaça invisível que entrava pelos poros e se alojava na alma. A criatura havia sumido da nossa visão, mas sabíamos que ainda estava ali, circulando como um predador paciente. E o pior, parecia que ela gostava do medo que provocava. O salão foi trancado como dava. Pregaram tábuas nas janelas com martelo e pedaços de madeira da churrasqueira. Alguns pais tentavam manter as crianças distraídas, mas era inútil. Todo mundo sabia que aquilo não era um bicho qualquer. Era uma presença, um horror antigo que, por algum motivo, estava faminto naquela noite. Meu corpo inteiro tremia, mas eu me mantinha alerta. Cada estalo lá fora me fazia segurar o ar. Os passos continuavam, passos largos, arrastados, pesados. Ora do lado esquerdo, ora do lado direito. Ele estava nos cercando, brincando com a gente. Foi quando aconteceu. Um grito. Lá fora. Alguém, um dos tios da aniversariante, decidiu sair com uma espingarda velha. A ideia era dar um susto no bicho. Ele não acreditava que fosse real. Achava que era só um animal bravo. Eu nunca mais ouvi o nome dele sem sentir um arrepio. Ouvimos o som da madeira da porta sendo forçada e depois o rangido dos degraus da varanda. A espingarda deu 2 estalos secos quando ele a carregou. "Se aparecer, eu atiro!" Ele gritou. Silêncio.
3 segundos depois, um rosnado. Aquele mesmo som sufocado de antes, vindo do fundo do quintal. A criatura respondeu, e respondeu com raiva. O homem gritou novamente, mas agora em tom de desespero. Mostra a cara, desgraça! E aí, tudo aconteceu muito rápido. Um estrondo. Algo grande pulou sobre o telhado, o som das telhas quebrando, o baque surdo no chão. E então, os tiros, 2 disparos. Depois, um grito, agudo, humano. E logo em seguida, o silêncio mais terrível da noite. Corremos até uma das frestas na janela, desesperados para ver, mas não havia mais sinal do homem. Só a espingarda, jogada na grama e marcas fundas no solo, como se garras enormes tivessem se cravado ali. A aniversariante desabou em choro. A avó rezava tão alto que parecia gritar, e minha mãe, ela me segurava como se eu fosse sumir a qualquer momento. As crianças estavam em pânico. Alguns adultos tentavam manter a ordem, mas nem eles acreditavam mais nas próprias palavras. Não havia polícia, sinal ou saída. E a criatura ainda estava lá fora. A gente precisa fazer alguma coisa, gritou Pedro, finalmente quebrando o torpor. Fazer o quê? Sair correndo e virar comida? Léo respondeu, a voz trêmula. Eu não dizia nada. Só pensava naqueles olhos, no som dos passos, no gosto de sangue que parecia estar no ar. Foi então que um último som cortou a noite. Outro uivo. Mas esse era diferente, era mais longo, mais profundo. Um uivo que não queria assustar. Queria avisar, e ele não vinha de perto. Ele vinha da mata, de longe. O que quer que estivesse nos cercando parou. O barulho de passos cessou. Nenhuma folha se mexia. Era como se aquele uivo tivesse congelado tudo. Pedro olhou para mim com os olhos arregalados. Você ouviu isso? Era outro. Não era o mesmo. Tem mais de um? Minha boca secou. A resposta ficou presa na garganta. Mas meu coração gritava a resposta que eu não queria dizer. Sim, tem mais de um. E, naquela noite, a floresta estava viva com horrores que a gente mal podia imaginar. Os dias que se seguiram foram um borrão. Ninguém nunca falou abertamente sobre o que aconteceu naquela noite. Não na frente de todo mundo, mas nos bastidores, entre cochichos e olhares nervosos, era claro, ninguém saiu daquela chácara da mesma forma. O homem que saiu com a espingarda foi encontrado dias depois no meio da mata. Ou melhor, o que sobrou dele. A versão oficial foi de que um animal selvagem o atacou. Uma onça, talvez. Mas quem viu o corpo dizia que aquilo não era coisa de bicho. Dentes quebrados, garras desproporcionais, cortes que pareciam ter sido feitos com lâminas gigantes e os olhos arrancados. A chácara foi vendida pouco tempo depois. Dizem que ninguém quis mais morar ali. Alguns até dizem que ouviram uivos dias depois do incidente, mesmo sem lua cheia. Outros juram que a mata cresceu mais rápido do que o normal, como se estivesse tentando esconder algo. Eu nunca mais voltei lá. Nem Pedro, nem Léo. Ficamos mais próximos por um tempo. A gente se falava quase todo dia, tentando entender o que aconteceu. Tentando buscar explicações, vídeos, relatos parecidos. Mas depois de um tempo, cada um seguiu seu caminho. Como se fosse mais fácil enterrar aquilo se enterrássemos também o laço que nos unia àquela noite. Mas eu não consegui esquecer. E acho que nunca vou. Até hoje tem noites em que eu acordo no meio da madrugada, com a sensação de que tem algo parado na porta do meu quarto. Às vezes, ouço o mesmo estalo dos galhos vindo da janela. Em outras, é o uivo. Aquele uivo, longo, que parece vir de longe, mas que vibra dentro do meu peito. Minha mãe diz que é trauma, que eu preciso de terapia, e talvez precise mesmo. Mas tem algo em mim que se recusa a acreditar que tudo foi um pesadelo. Porque eu vi, eu ouvi, eu corri, eu quase morri. E tem outra coisa. Uma vez fui até a escola de Pedro meses depois.
Era uma apresentação de ciências, algo banal, mas o que me arrepiou foi ver um desenho feito por ele colado no mural da turma. Um bicho enorme, de pé, com olhos amarelos e dentes enormes. E no canto da folha, um título rabiscado com lápis de cor: O que vive na sombra. Eu sabia o que era. E ele também. A gente viu o mesmo monstro, sobreviveu ao mesmo horror. E isso é algo que não se apaga. Hoje, com 17 anos, eu olho para trás e percebo que não fui só perseguida por um lobisomem. Eu fui marcada por ele. De algum jeito ele me escolheu. Ou talvez apenas me notou. E desde então, carrego essa sensação de que, em algum lugar do Mato Grosso, entre a mata densa e silenciosa, ele ainda está lá, esperando, observando. E que um dia pode voltar, porque algumas coisas não querem te matar, elas querem que você se lembre. O lobisomem no interior de Rio Grande do Norte. Nunca fui do tipo que sente medo fácil. Cresci no interior do Rio Grande do Norte, onde a noite sempre chega carregada de sons estranhos, mas a gente aprende a ignorar. Galo cantando fora de hora, estalo no mato, grito distante de algum animal. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Aquela noite, porém, me ensinou que nem tudo pode ser explicado com lógica simples ou histórias de pescador. Foi quando eu, meus pais e meu irmãozinho Lucas pegamos a estrada para visitar uma tia que morava num sítio afastado, a umas 2 horas de onde moramos. Era para ser uma viagem tranquila, só um bate e volta, nada demais. Mas tudo começou a sair do controle no meio do caminho. Estávamos num carro velho, um Fiat Uno, que meu pai mantinha funcionando com teimosia e fé. A estrada era de terra, cheia de buracos, e ladeada por uma vegetação fechada, espessa, como se o mato quisesse engolir tudo ao redor. O sol já tinha se escondido, mas o calor continuava sufocante. Nem o ar que entrava pela janela aberta aliviava aquele abafado pegajoso que grudava na pele. Meus pais conversavam baixo na frente, preocupados com a possibilidade de chuva. O céu estava pesado, coberto de nuvens grossas que pareciam prestes a desabar. Lucas, com apenas 7 anos, estava no banco de trás comigo, dormindo com a cabeça no meu colo. E foi nesse momento de calma aparente que tudo começou a mudar. O carro deu um solavanco forte, como se tivesse passado por cima de algo maior que um simples buraco. Meu pai xingou, tentou acelerar, mas o motor começou a engasgar. Um cheiro estranho invadiu o interior do carro. Uma mistura de ferrugem, gasolina e algo mais. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Um cheiro forte, animal, como se algo estivesse muito errado ali fora. Paramos. Meu pai desceu, resmungando, dizendo que devia ser a correia. Minha mãe foi atrás dele, deixando a porta do carro aberta. Fiquei com Lucas no banco de trás, o vendo dormir como se nada tivesse acontecido. Mas lá fora, o mundo estava diferente. O silêncio, que antes era preenchido por sons típicos do mato, agora era absoluto. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nem mesmo o som do vento nas folhas. Era como se tudo tivesse prendido a respiração. Olhei em volta, tentando encontrar explicação. E foi então que senti. Um arrepio subiu pelas minhas costas, daqueles que não vêm do frio, mas do medo. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse nos observando. Mas não havia nada, nenhuma figura, nenhum movimento entre as árvores. Ainda assim, meu coração disparou, como se estivesse diante de um perigo iminente. Minha mãe voltou, apressada, com o rosto pálido. Disse que a oficina mais próxima estava num vilarejo que ficava a uns 20 minutos a pé. Meu pai decidiu ir até lá, e minha mãe preferiu esperar comigo e com Lucas no carro. Ele nos deixou com um beijo rápido e uma expressão estranha no rosto. Uma mistura de preocupação e outra coisa que só entendi mais tarde. Medo. Enquanto ele se afastava, cada passo dele parecia ser engolido pela escuridão da estrada. E com ele se foi também a sensação de segurança.
Naquele momento, tudo parecia ter desacelerado. O tempo, os sons, até minha respiração. Eu olhava para a mata ao nosso redor com uma tensão crescente. A noite estava viva, mas de um jeito diferente. Era como se algo antigo e faminto estivesse espreitando, esperando. E a estrada, que antes era apenas um caminho poeirento e cansativo, agora parecia um portal para um mundo que eu não queria conhecer. Quando meu pai saiu em direção ao vilarejo, a escuridão parecia engolir seus passos com uma voracidade silenciosa. Ficamos no carro por alguns minutos, eu, minha mãe e o Lucas, tentando manter a calma. Mas a noite não colaborava. O tempo parecia parado, como se estivéssemos presos num instante interminável de espera. Depois de quase meia hora, a luz de uma lanterna brilhou ao longe, balançando no ritmo dos passos apressados do meu pai. Ele tinha voltado com um senhor magro, de roupas muito antigas, quase esfarrapadas, e um boné desbotado. Não parecia alguém que trabalhava com carros, mas trazia nas mãos uma caixa de ferramentas velha e um olhar que evitava o nosso. "É aqui perto", meu pai disse, tentando soar otimista. Mas seu rosto traía o nervosismo. Todos subimos no carro e fomos empurrados por uma ladeira até que finalmente avistamos o vilarejo. Um amontoado de casas baixas, cobertas por telhas antigas e cercadas por vegetação fechada. Não havia postes de luz, apenas lamparinas penduradas nas janelas, lançando sombras inquietas nas paredes de barro. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio absoluto, quase opressor. As pessoas nos olhavam das janelas, mas ninguém se aproximava. Seus rostos eram pálidos, marcados pelo tempo, olhos fundos que pareciam esconder um segredo pesado demais. Havia algo estranho naquela gente, como se estivessem sempre à espera de algo, ou fugindo de algo. O Senhor nos guiou até uma espécie de oficina improvisada no fundo de uma casa. O local era escuro, úmido e cheirava a graxa, ferrugem e carne. Mas ninguém parecia se importar, então engoli o desconforto e tentei não pensar muito. Enquanto o homem começava a mexer no carro, minha mãe perguntou se havia algum lugar onde pudéssemos esperar. Ele apontou com o queixo para uma casinha logo em frente, onde uma senhora de cabelos longos e grisalhos observava tudo com um olhar fixo demais. Ela nos deixou entrar. O interior da casa era abafado, decorado com objetos antigos, muitos deles de madeira esculpida à mão, crucifixos, amuletos, galhos de arruda pendurados em cantos estratégicos. E no centro da sala, uma pequena mesa com velas acesas e algo que parecia uma oferenda, um prato com carne crua. Lucas se aproximou curioso, mas minha mãe o puxou com firmeza. A senhora, então, falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, rouca, como o som de folhas secas sendo pisadas. "Melhor vocês irem embora antes da noite crescer." Ela não explicou o que aquilo significava. E, sinceramente, acho que preferi não saber. Do lado de fora, o céu escurecia, rápido demais. As sombras pareciam se mover por conta própria, como se o vilarejo inteiro estivesse sendo engolido por uma névoa invisível. Meu pai voltou logo depois, avisando que o carro já funcionava, mas precisava ser testado. O mecânico insistiu que ficássemos mais um pouco. Disse que havia coisas que não se deviam apressar quando a noite estava prestes a mudar. Foi aí que vi, pela primeira vez, algo realmente estranho. Um grupo de moradores se reuniu no meio da praça. Estavam rezando. Mas não era uma oração comum. Era um murmúrio contínuo, quase hipnótico, com palavras que não reconheci. O tom era grave, cadenciado e causava um incômodo físico. Eu senti um arrepio que subiu da base da coluna até o pescoço, e minha mãe, ao notar minha expressão, me puxou para perto dela. "Não olha muito tempo", ela disse baixinho. "Essas coisas não são para a gente entender." Naquele instante, eu soube. Aquele vilarejo guardava algo.
um segredo enterrado sob séculos de silêncio e medo. E a gente tinha acabado de se enfiar no coração disso tudo. Aquela senhora não estava brincando quando nos aconselhou a ir embora antes da noite crescer. Nunca vou esquecer a forma como ela disse isso, como se a escuridão fosse um ser vivo, algo que se estende, se arrasta e observa. Voltamos ao carro assim que meu pai deu o sinal. O motor estava funcionando, ainda que com um ronco estranho, como se não estivesse totalmente recuperado. Meus pais decidiram que era melhor não esperar mais. Agradeceram ao Senhor que nos ajudou e nos colocamos na estrada de volta. Mas a estrada parecia outra. Não estou falando só da escuridão que agora era tão densa que os faróis mal conseguiam atravessar. Era a sensação, como se a estrada tivesse ficado mais longa, mais silenciosa, mais viva. Lucas estava acordado agora, calado, olhando fixamente pela janela. Ele era uma criança agitada, difícil de manter quieto por 5 minutos. Mas, ali, naquela noite, ele não disse uma palavra, só olhava. Eu me virava de tempos em tempos para ver o que tanto chamava sua atenção. Foi numa dessas vezes que eu vi. No começo pensei que fosse só mais uma sombra, algo comum da mata que margeava a estrada. Mas não era. Era algo parado, imóvel, na beira da estrada, como se esperasse por nós. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os olhos. 2 pontos luminosos, amarelos, que refletiam os faróis como olhos de animal, mas havia algo errado ali. Eles estavam na altura de um homem alto, alto demais, e não piscavam, apenas encaravam. Conforme nos aproximávamos, a forma começou a se definir. Era grande, largo nos ombros, com braços longos demais. A pele, ou pelo, era escura, cobria todo o corpo. Tinha uma postura meio curvada, como se estivesse prestes a saltar, e uma mandíbula que parecia deslocada, como se não fosse feita para ficar fechada. Minha mãe soltou um grito abafado quando viu, e meu pai, por instinto, acelerou o carro. Mas por um momento, e eu juro que isso aconteceu, a criatura deu um passo à frente, como se quisesse atravessar a estrada. Foi aí que um caminhão surgiu do nada, vindo na direção contrária. Os faróis banharam a criatura por completo por um instante, e o que vimos nos marcou para sempre. Era um híbrido, um cruzamento de homem com lobo, mas sem nada de fantasioso. Era bruto, real. A pele era rasgada em alguns pontos, como se tivesse saído de uma mutação recente. As mãos tinham garras em vez de dedos, e os pés, se é que posso chamar assim, lembravam patas de lobo, mas deformadas, quase humanas. O mais estranho foi a forma como ele olhou para o Lucas. Por um instante, pareceu que toda a atenção da criatura estava voltada só para ele. Não para mim, não para meus pais, só para o meu irmão. Lucas ficou imóvel, como se estivesse hipnotizado. Os olhos dele brilhavam, refletindo os faróis, e uma expressão estranha tomou conta de seu rosto. Não era medo, era curiosidade. A criatura recuou assim que o caminhão passou por nós, fazendo um barulho infernal e lançando um clarão ofuscante por alguns segundos. Quando olhamos de novo, ela não estava mais lá. Tinha desaparecido na mata. Meu pai não falou nada, nem minha mãe. Ninguém disse uma palavra por vários minutos. Só o som do motor trêmulo e da respiração ofegante preenchiam o interior do carro. E Lucas voltou a dormir, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela criatura não estava apenas passando por ali. Ela estava nos esperando, estava observando e, por algum motivo, estava interessada no meu irmão. Quando aquela coisa sumiu na mata, o silêncio voltou, mas não era um silêncio qualquer. Era sufocante. Não era o fim de um momento de tensão, era o início de algo pior. Meu pai mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, mas eu via como os nós dos dedos estavam brancos de tanta força. Minha mãe segurava o terço com tanta força que seus dedos tremiam.
Ninguém dizia uma palavra, como se falar pudesse atrair aquilo de novo. A estrada parecia se esticar diante de nós, como se não tivesse fim. A cada curva, a cada trecho escuro, eu tinha certeza de que ela, a criatura, apareceria novamente. Não sabíamos se ela estava nos seguindo, nos cercando, ou se já tinha ido embora. Mas a sensação de estar sendo vigiado continuava ali, latejando no ar como uma presença invisível. Foi quando Lucas acordou de novo. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele não se mexeu de imediato. Apenas abriu os olhos devagar, olhou para mim e depois para a janela. E sorriu. Um sorriso estranho, pequeno, que não combinava com a situação. Eu perguntei se ele estava bem, e ele respondeu algo que me fez gelar. Ele disse que não vai machucar a gente, só quer olhar. Meus pais se viraram na mesma hora, alarmados. Minha mãe pediu que ele repetisse, mas Lucas apenas balançou a cabeça e voltou a encarar a estrada pela janela. Foi nesse instante que ouvimos um estalo alto, seco vindo da mata. Depois outro, e mais um, como se algo grande, estivesse se movendo paralelamente ao carro, acompanhando nossa velocidade. Meu pai acelerou, mas a estrada era ruim demais. O carro começou a balançar e por um momento achei que fôssemos capotar. Os estalos aumentaram, agora misturados com um som gutural, grave, que vinha do fundo da floresta. Um rosnado, um aviso. A vegetação se movia, galhos quebravam. Algo nos seguia. Minha mãe se virou para trás e começou a rezar em voz alta, desesperada. Eu agarrei Lucas com força, tentando cobri-lo com meu corpo, sem saber ao certo do quê. O carro começou a falhar de novo, tossindo como se fosse parar. E então, na curva seguinte, vimos. A sombra cruzou a estrada num salto, enorme, rápida demais. Não conseguimos ver seu rosto, mas o impacto da presença foi suficiente para fazer meu pai perder o controle. O carro derrapou, bateu de leve numa árvore e parou de vez. O motor morreu. O pânico tomou conta. A mata estava viva, pulsando com aquele som gutural. A criatura estava ali, em algum lugar. E sabíamos que ela não tinha ido embora. Tentamos ligar o carro. 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor rangia, mas não pegava. E foi aí que, por puro milagre ou desespero, um farol apareceu ao longe. Outro caminhão. Meu pai saiu do carro correndo, gritando e acenando como um louco. O motorista parou, desceu e correu até nós. Era um senhor mais velho, com olhos arregalados e um facão preso na cintura. Assim que ouviu o que dissemos, ele só disse uma coisa: subam, agora. Não questionamos. Subimos no caminhão, deixando nosso carro para trás. Enquanto ele manobrava para sair dali, vi pelo espelho lateral algo se mexendo entre as árvores. 2 olhos, brilhando, me fitando. E mais uma vez, eles estavam voltados para Lucas. O caminhoneiro nos levou até um povoado próximo. Ficamos lá até o amanhecer. Quando voltamos com ajuda, nosso carro ainda estava lá, mas havia marcas estranhas no capô. Garras. 3 cortes profundos, como feitos por algo que não devia existir naquele mundo. Meu pai mandou o carro para o ferro velho, e nós nunca mais passamos por aquela estrada, principalmente à noite. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Mesmo com o sol alto e o céu limpo no dia seguinte, a sensação de que algo ainda nos espreitava não foi embora. Voltamos para casa em silêncio. Ninguém queria falar sobre o que aconteceu, nem sobre o que vimos, nem sobre o que ouvimos, e muito menos sobre o que sentimos. Lucas, por mais estranho que pareça, voltou ao comportamento de sempre. Brincava, ria, assistia desenhos, mas de vez em quando eu o pegava parado, olhando para o nada com uma expressão distante, como se ainda estivesse em contato com aquilo. Perguntávamos se ele lembrava da criatura, mas ele negava, sempre com aquele sorriso calmo e enigmático. Foi só um sonho,
dizia. Mas os pesadelos noturnos diziam o contrário. Às vezes, ele acordava gritando, falando palavras que não entendíamos, numa língua que ninguém ensinou. Meus pais tentaram racionalizar. Diziam que foi um animal selvagem, talvez um lobo-guará doente, alucinações. Da noite, paranoia. Mas no fundo, eu via nos olhos deles a verdade. Sabiam que aquilo não era natural. E sabiam que tinha olhado dentro da alma do nosso filho caçula. Nós nunca mais usamos aquela estrada. Mudamos completamente a rota quando precisávamos visitar minha tia, mesmo que isso significasse mais 2 horas de viagem. Nunca mais ouvimos falar daquele vilarejo. Eu mesma tentei procurar depois, meses mais tarde, na internet, em mapas, mas não achei nada. Nenhuma referência ao lugar, nenhum nome registrado. Era como se o vilarejo simplesmente não existisse. Como se tivesse aparecido só para aquele encontro. E quanto à criatura, não posso provar nada. Não tirei fotos, não gravei nada. Só tenho minhas lembranças, vivas demais para serem fruto da imaginação. E tenho o olhar do meu irmão, que nunca mais foi o mesmo. Alguns dias, quando o vento sopra mais forte ou quando a noite cai mais densa que o normal, ainda sinto aquele arrepio na nuca. A sensação de estar sendo observada. E nesses momentos, eu lembro dos olhos na estrada. Dos olhos que não queriam matar, só olhar. Se você já passou por uma estrada deserta à noite, sabe do que estou falando. Há algo nas sombras do interior que parece carregar um segredo antigo. Um tipo de silêncio que assobia nomes esquecidos, lendas enterradas, ou verdades que ninguém tem coragem de encarar. Bom, se gostou dessa história, compartilhe nos comentários. Você acredita em lobisomens? Já viu algo que ninguém mais viu e não esquece? Se estiver dirigindo à noite e vir algo parado na estrada, não pare e nunca encare por muito tempo.